Boa noite a todos aqui presentes e ao público que acompanha essa transmissão ao vivo nas redes sociais do CREMESP. Sejam bem-vindos a essa solenidade em homenagem aos médicos paulistas pelos 50 anos do exercício ético da medicina. O CREMESP tem a honra de realizar essa homenagem aos profissionais médicos da capital e interior paulista, que nestes 50 anos desempenham sua profissão sempre pautados pela ética e pelo cuidado à saúde de seus pacientes. Neste ano, devido à pandemia decorrente do novo coronavírus, o evento está sendo realizado de forma remota com a transmissão online. Boa noite a todos. Gostaríamos de apresentar a mesa diretora. Contamos com a presença do excelentíssimo Dr. Jean Carlos Goldstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, doutora Irene Abramovich, presidente do CREMESP, Dr. Donizete Dimer Gianberardino Filho, primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, que nos acompanha remotamente, Dr. Ângelo Vátimo, primeiro secretário do CREMESP. Bom, então nós vamos dar início à cerimônia, que é uma cerimônia, infelizmente, que a pandemia tirou parte do nosso brilho do ano passado, que o ano passado a gente conseguiu apresentar, fazer essa cerimônia em várias cidades do interior e depois uma grande aqui em São Paulo, para os médicos que tinham feito 50 anos. Eu só quero dar uma explicação, por que os formados em 68 estão aqui também, porque eles não tiveram homenagem. Foi um ano eleitoral do Conselho, então eles não tiveram. 67 teve, que era a minha turma, 68 não, e 69. Para mim é uma satisfação enorme, porque a maioria são meus contemporâneos, e vários foram conselheiros dessa casa, estão retornando hoje para serem homenageados. E eu acho que é um motivo de muito orgulho para a gente, que tem 50 anos de profissão, não tem processo no conselho, não tem nada, e tem 50 anos, e mais uma vez é aquela coisa, a gente continua todos trabalhando, né? A maioria, aliás, todos aqui, continuam no trabalho, ativíssimos e muito bem obrigado, né? Embora com a pandemia, que infelizmente tirou uma parte do brilho da nossa festa. Nós tentamos fazer o que era possível para ninguém correr risco, porque não é o momento. Então, assim, eu queria dar os parabéns. É muita gente, vocês vão ver que são 1000 e tantos entre os 2 anos de formatura, né? E então nós vamos começar. Passar para vocês a palavra. Então, solicitamos a todos os presentes que fiquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro, que será conduzido pela Orquestra Acadêmica de São Paulo. Dando seguimento à cerimônia, passamos agora
a palavra à doutora Irene Abramovic, nossa anfitriã, para o seu discurso. Bom, eu já falei uma grande parte, é uma homenagem e um momento muito especial, porque, inclusive, vários foram meus contemporâneos de faculdade. Eu formei em 67 e aquela coisa, eu tenho 53 anos de profissão, não me arrependo um minuto do que eu escolhi. E continuo exercendo com o maior prazer, e as pessoas que estão aqui exercem, né? Ninguém está largado, aposentado, todo mundo ainda é profissional da ativa, porque a gente gosta do que faz, e por isso ninguém tem denúncias aqui. Vários são ex-conselheiros, alguns de longa data, como o Cássio, e aqui eu não posso resistir. A minha médica está aqui. Eu estou viva hoje graças à doutora Albertina. E os outros são meus amigos também, mas a gente fez um critério de escolha das faculdades, porque era impossível todos, são mais de 1.000, por causa dos 2 anos. Então, eu só vou declarar aberta a sessão, não vou falar mais nada. Obrigado. E queria, só uma coisa, e agradecer a presença do secretário, que muito nos honrou com a sua presença. Muito obrigado. Obrigado. Agora passamos a palavra ao doutor Ângelo Vátimo, primeiro secretário. Boa noite a todos. Minhas homenagens às autoridades aqui presentes, o excelentíssimo Dr. Jean Carlos Gorinchain, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Nizete Jean Berardino Filho, primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, que está online, e a doutora Abramovic, presidente desta casa. Quero parabenizar a todos os homenageados, nas pessoas dos patronos aqui presentes, na pessoa do Dr. Francisco Carlos Quevedo, nosso conselheiro, Dr. Rubens Belfort Mato Júnior, Dr. José Cássio de Moraes, Dr. Albertina Takiuti, desculpa, Dr. Moacir Fuchs, e remotamente os doutores, o Dr. Miguel Sruge, Dr. Doutora Lenine Garcia Brandão e doutora Irene Pinto Massi. Não é fácil ser médico no Brasil. Mais difícil ainda é trilhar os árduos caminhos da medicina por 50 anos de maneira ética e sem ter nenhuma punição. Principalmente num país onde a saúde jamais ocupou seu real papel de protagonista, junto à sociedade, assim como a educação. Infortunadamente, foi necessária uma pandemia para mostrar a importância dos médicos, que lutaram contra todas as adversidades para poderem cumprir a sua nobre missão. E melhor seria se isto fosse em um sistema de saúde bem estruturado e com acessibilidade. Que estas mortes não sejam em vão e sirvam para que se corrijam os erros e omissões do passado. E queira Deus que o nosso amanhã seja muito melhor e bem melhor do que o de hoje. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao excelentíssimo Dr. Jean Carlos Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Quero agradecer, a honra é absolutamente minha de poder estar presente numa casa que tanto nos representa a ética, toda a grandeza que o médico ele deve ter, pautada sempre na responsabilidade, na conduta moral, na conduta cívica. E quando nós estamos hoje aqui homenageando aqueles que nos últimos 50 anos fizeram da medicina a sua atitude, a sua forma de viver, nós também lembramos que são ou foram essas atitudes que serviram para nós, mais jovens, de exemplo. Vocês foram os nossos mestres e guias, para que nós continuássemos o trabalho que vocês desenvolveram e desenvolvem ainda hoje, mas passaram esse bastão de responsabilidade e ética e civilidade para todos nós.
Então, quando estamos numa casa representando e homenageando essas pessoas que tiveram a sua assistência à saúde, principalmente num momento como esse em que vivemos de pandemia, onde aí sim pudemos ter o reconhecimento da nossa importância. Nós talvez não tivéssemos tanta representatividade como tivemos agora. Verdade. Assim como o próprio Sistema Único de Saúde, que por muitos anos deixou de ser respeitado e foi abandonado, para não dizer sucateado. E quando chegou uma pandemia em que nós precisávamos acolher as pessoas, independente das raças, credos, gênero, religião, nós precisamos ser lembrados. E o SUS assim o foi, e nós como médicos também o fomos. Graças a isso, pudemos salvar vidas. Infelizmente, nem todas, mas fizemos o máximo. Nos doamos o mais que pudemos. Nos distanciamos das nossas famílias, dos nossos amigos, nos expusemos a riscos. Muitos de nós pararam e se perderam no combate. Muitos que também devem ser lembrados. Muitos amigos queridos, nós perdemos. E nós temos a certeza que estar numa casa como essa é agradecer a vocês que hoje são homenageados e que merecem ser lembrados, porque mais do que uma homenagem, vocês serão imortalizados nos nossos corações e nas nossas atitudes. Eu quero agradecer, primeiro como gente, pessoa, quero agradecer como médico, quero agradecer hoje como um gestor público na saúde. Parabéns a vocês e nós vamos seguir e trilhar esse caminho de retidão, salvando vidas. E se nós não pudermos fazer isso, nós pelo menos tentaremos fazer o melhor. A medicina, ela não é uma ciência de resultados, mas ela é uma ciência que leva aos melhores caminhos, para que dessa maneira nós possamos atingir os melhores resultados. Novamente, doutora Irene, muito obrigado por me escolher como membro dessa mesa e ter essa oportunidade, representando tantos colegas jovens e até muito mais jovens do que eu, na possibilidade de agradecer a todos que fazem parte da nossa história. Muito obrigado. Obrigado. A homenagem aos médicos pelos 50 anos de exercício ético da medicina representa o reconhecimento por uma vida inteira de dedicação, estudos, pesquisas e muitos esforços próprios que vêm imbuídos no momento em que se escolhe a profissão. Escolha essa que muitas vezes levaram estes profissionais a abdicar de particularidades de sua vida, convívio com família e amigos. Neste ano de 2020, são 614 os profissionais que há meio século dedicam as suas vidas à medicina. Também estamos homenageando neste noite 525 médicos que completaram 50 anos de profissão no ano de 2018, ano em que não foi realizada a homenagem, como mencionou a presidente ainda há pouco. Expressamos aqui nossas sinceras desculpas e gostaríamos que recebessem esse tributo agora, que dedicamos com imenso respeito e carinho. Como parte integrante da homenagem, todos os médicos laureados receberão o diploma e a medalha por dedicação profissional. Em breve serão contatados para as mais informações sobre a logística da entrega. Infelizmente, não podemos abraçar todos pessoalmente como gostaríamos. Por isso, temos a honra de ter aqui conosco os patronos da noite para representar os dois grupos de homenageados.
Gostaria, primeiro, de agradecer ao Dr. Jean pela presença. Infelizmente, ele vai ter que se ausentar, nos deixar nesse momento, mas muito obrigado, doutor, por ter honrado, né, a abertura da mesa e participado desse evento que para a gente é tão importante. Muito obrigado, a honra é absolutamente minha. Novamente, parabenizo a todos e digo que quem ganha essa homenagem somos nós, de termos o privilégio de ter essas pessoas como os nossos mestres e mentores. Muito obrigado. Dando continuidade, nós iremos abrir os discursos dos patronos nesse momento, convidando ao púlpito o Dr. Rubens Belfort Matos Júnior para fazer o seu discurso. Obrigado. É uma enorme honra. Parabéns, senhor secretário. É muito bom tê-lo chefiando a nós todos. São Paulo tem uma grande tradição de secretário de saúde. Parabéns. Obrigado. Bom, é uma enorme homenagem que a presidência, a diretoria e todo o Conselho Regional de Medicina presta a nós e, de certa maneira, celebra a vida de nós todos, diferentes idades, dentro da medicina, cada vez mais maravilhosa. Está aqui hoje, representa mais do que 50 anos, representa quase 60 anos da minha amizade com a Irene Abramovic, que é um grande exemplo também de como se deve praticar a medicina. Ela, tantos amigos comuns, é muito bom estar aqui, e a mensagem que nós temos que seguir propagando é como a medicina é maravilhosa, como a medicina é cada vez mais importante para todos. Muito obrigado, Irene, por essa homenagem. Obrigado Agradecendo a você, agradeço a todos. Agora eu vou pedir para você subir aqui para eu te dar o teu diploma. Bate palma, bater palma, mata o vírus. Mata o vírus? Tá bom, mas eu tenho que subir porque... Rubinho. Obrigado, querida. Não quero nem saber do vírus. Não. Olha a medalha. Espera aí, ele está abrindo a caixinha. Está vendo aqui? Tem o nome. Peraí. Pronto. Vai caber tudo, peraí. Segura aí, cadeira aparece? Sempre tem um filho pronto. Obrigado.
Ah, eu sei. Meu Deus, que são... O quê? Você fica naquela e eu entrego. Fique mais próximo. E vamos entregar ali que não tem nada. A gente entrega lá que não tem nada. Você vê lá em cima, desceu o marido da Albertina e a filha dela. As emergências deles são emergências. Eu gostaria que comparecesse ao púlpito o professor Dr. José Cássio de Moraes, ex-conselheiro do CREMESP. Muito obrigado pelo convite. Essa casa é muito cara para mim. Dos meus 50 anos de profissão, 30 anos, trabalhei aqui no Conselho Regional de Medicina, conheço praticamente toda a galeria de ex-presidentes, né? Então, eu queria agradecer ao Conselho pela organização dessa comemoração dos nossos 50 ou mais anos de formado e nos permitir falar para mais de 1.000 colegas que se formaram em 70 e em 68 em diversas faculdades. Na figura da presidente do Conselho Regional de Medicina, doutora Helena Barnovich, cumprimento toda a mesa. Vivemos em tempos difíceis pela pandemia do Covid-19, o que nos impede de confraternizarmos presencialmente com os nossos colegas e amigos. Saúde especial à minha 15ª turma da Faculdade de Medicina de Sorocaba e espero que em breve nos encontramos presencialmente para brindarmos essa data. Temos aqui dois colegas da 15ª turma, doutora Albertina e doutor Quevedo. Os anos de 1965 a 70 foram anos de chumbo para o povo brasileiro, devido à ditadura militar que comandava a nação. Mas ela não nos impediu de lutar pelos nossos ideais. Quando nós formamos, não existia o Sistema Único de Saúde, e somente as pessoas que tinham carteira assinada tinham direito à assistência médica e uma pleiade de institutos. Os demais eram considerados cidadãos de segunda classe ou indigentes, como era chamado, e somente atendidos nos poucos hospitais públicos
e nas Santas Casas de Misericórdia espalhadas por todo o país. Em 1978, um grupo de médicos e médicas, inconformados com essa situação indigna e liderado pelo professor Dr. Gabriel Roselka, constituíram uma chapa para concorrer ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Pela primeira vez, 4 médicas participaram da chapa, inclusive a nossa presidente. Todos os conselheiros de gestões anteriores eram médicos. O conselho eleito participou ativamente nas conferências nacionais de saúde e em 1986 foi aprovado a proposta de a criação de um sistema único de saúde. Como todos se recordam, em 1988 foi promulgada a nossa Constituição com uma cláusula pétrea, em que afirmava que todos têm direito à saúde em qualquer nível e é um dever do Estado provê-la. Em 1989, com 19 anos de formado, vimos a constituição do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde hoje atende exclusivamente 75% da nossa população, em todos os municípios do Brasil. Abrange qualquer tipo de procedimento. É lógico que o SUS necessita de gestão e aumento de recursos. O valor do procedimento pago é vergonhoso. Infelizmente, vemos a cada ano uma redução dos recursos disponíveis. Com a emenda constitucional do teto do gasto, se acredita que vamos perder em 10 anos 500 bilhões de reais para um SUS já depauperado. Mais uma vez, a importância do SUS, como foi mencionado pelo secretário, foi vista na pandemia do Covid-19. Hoje, com quase 6 milhões e 700 mil casos e cerca de 178 mil óbitos. Sem ele, teríamos uma catástrofe de proporção inimaginável. Durante os nossos 50 anos de vida profissional, vivemos várias epidemias de doenças infecciosas, como a doença meningocócica, poliomielite, influenza, febre amarela, sarampo, mas felizmente todas elas evitáveis por vacinação. Espero que a atual pandemia possa também ser vencida por todas as vacinas que estão sendo desenvolvidas. O nosso Programa Nacional de Imunização tem competência, está suficientemente estruturado para conseguirmos imunizar toda a nossa população. Nesses 50 anos, vimos um desenvolvimento extraordinário da medicina em todas as áreas, diagnóstico, tratamento e prevenção. O aumento das publicações científicas com revisão pelos pares foi vertiginoso, e seu acesso foi imensamente facilitado. E passamos de consultas presenciais a poucas bibliotecas na área da saúde, consultando o famoso Index Médicos, para hoje um acesso rápido pela internet. Essa disseminação da informação nos ajudou e nos ajuda, na imensa maioria das situações, a exercer a nossa profissão baseada em evidências científicas bem estabelecidas. Temos certeza que todos nós exercemos a nossa profissão cumprindo os postulados hipocráticos e agindo sempre em benefício dos nossos pacientes e da nossa população. A medicina brasileira, graças aos nossos médicos, é de excelente qualidade. Quantas vidas salvamos, ou direta ou indiretamente, não sabemos. Mas temos certeza que todos nós atuamos intensamente nesses 50 anos para a melhoria da saúde da nossa população e estamos permanentemente compromissados com a nossa profissão. Nós que vivemos a maior parte da nossa vida antes do aparecimento das mídias sociais, sabemos que o diálogo é a melhor forma de discutirmos e respeitarmos nossas divergências. Nós temos o dever de exercer nossa liderança para tentar reduzir o tsunami de fake news que circula pelas diferentes mídias sociais e que tanto mal está fazendo para a nossa saúde, para a saúde da nossa população e para a democracia. A evolução da comunicação também foi extraordinária, dos telefones de manivela para aplicativos que nos permitem conversar com nossa família, nossos amigos, nossos pacientes, nossos alunos, etc. Com o distanciamento social, cada vez torna mais importante essas plataformas. As videoconferências se multiplicaram e novas perguntas surgem. Vocês estão me ouvindo? Liga ou desliga o seu microfone. Vocês estão vendo a minha apresentação? Ele está congelado? Será que ele caiu? Etc. Estamos aprendendo a mexer nessas plataformas, cada uma com suas idiosincrasias
e que às vezes nos deixam confusos. Mas, apesar de todo esse progresso, nada substitui o contato presencial, uma troca de abraços, uma conversa tete a tete, uma garrafa de vida compartilhada. Que saudades! Provavelmente, seremos os primeiros grupos populacionais a serem vacinados, por sermos profissionais de saúde, e também, mas de menor importância, a nossa faixa etária. Vamos nos cuidar para podermos retornar às nossas atividades habituais no período DC, depois da Covid-19. Por fim, desejo homenagear os nossos colegas da faculdade que não estão mais entre nós. Eles nos deixam saudades e lembrança. Muito obrigado pela atenção. Chamar ao púlpito a nossa colega, a professora doutora Albertina Duarte Takiuchi, para receber a sua homenagem. Boa noite, muito feliz de estar aqui nesta casa que eu me encontro com tantas pessoas que realizaram sonhos, que o primeiro sonho foi ter um conselho representativo. Mas eu estou me lembrando dos anos 70, quando nós nos formamos. Nós tínhamos a anamnese, a escuta, o olhar nos olhos dos nossos pacientes, o palpar, o ouvir, e apenas o laboratório com hemograma, com a urina e com raio-x, que nem sempre funcionava. E nós sobrevivemos. Foi muito difícil, mas durante uma década nós esperamos o ultrassom, a ressonância magnética, a tomografia. E também nos adaptamos. Do BIP ao WhatsApp, nós nos adaptamos. E conseguimos manter a não iatrogenia da palavra. Nós conversávamos e procurávamos aliviar a dor dos nossos pacientes. Mas nós também vimos a epidemia da AIDS e construímos aqui em São Paulo o melhor programa de prevenção da AIDS, elogiado em todo o mundo. Nós tivemos a vacina, a meningite, construímos aqui um fluxo de vacina, o mais importante do Brasil. E assim nós demos voz também ao Programa Nacional da Vacinação. E nessa época, foram muitos os amigos desta casa que construímos e desenhamos o SUS, que representava para a gente, desde a Alma Ata, em 1978, tudo o que nós esperávamos de um sistema único de saúde. Na questão da mulher, me orgulho muito de fazer parte do movimento de mulheres e passar desde um exame de urina para diagnosticar a gravidez e do SONAR, do PNAR que nós tínhamos, para construir uma política pública que apontasse a assistência da mulher em todas as fases da vida. Participei muito deste movimento e aqui sempre acompanhei, através da Irene, do Eufor, do Cássio, do meu marido,
o movimento do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Mas a maior honra foi ter dirigido também, junto com toda a força de vocês, o Programa de Saúde de Atenção ao Adolescente do Estado, que hoje é referência internacional e conseguiu reduzir a gravidez da adolescência em 55%. 55% a menos de mulheres submissas. Nesta casa, nós discutimos a violência contra a mulher, o estupro, as desigualdades, a importância do Sistema Único de Saúde, e uma nova capacitação, do qual eu me orgulho de conhecer a Irene, quando ela teve a coragem de fazer a residência no SUS, no Sistema Único de Saúde, fazendo com que a universidade se integrasse a esta política pública. Isto, para mim, foi, não só como mulher, ter hoje a Irene representando, neste quadro, que só teve uma mulher anterior, a presidência do Conselho. Eu entendo que todas as garantias que nós conquistamos, Constituição de 88, o Sistema Único de Saúde, o Plano Nacional de Vacinação, a vacina do HPV, que era inédita naquele tempo, tudo isso, as convenções internacionais, direitos de Cairo, os objetivos do milênio, fim ao analfabetismo, a desigualdade, a violência, tudo isso que nós assinamos, que nenhum gestor nacional ou estadual possa colocar para trás. Nós não envelhecemos, os sonhos não envelhecem. E o que eu quero deixar, e o que eu tenho certeza que nós, que estamos vacinados, na vacina da ética, da questão científica, de respeitar as evidências científicas, as publicações, que nós que temos essa vacina do compromisso com a população, que nós sejamos sempre respeitados. Homenagear a todos aqueles que se foram, todos os médicos que não estão aqui, todos os profissionais de saúde que morreram na pandemia, e todos aqueles que foram vítimas porque sonhavam e queriam um Brasil melhor, que foram vítimas da ditadura. Mas, neste momento, nós queremos que haja uma ditadura dos sonhos, da esperança, porque os sonhos nunca envelhecem. Que a gente possa construir um país de igualdade, de justiça e de paz.
gostaríamos de pedir desculpas pela instabilidade que nós tivemos na internet e vamos novamente convidar o professor Dr. Valentim Gentil Filho para participar online com a gente. Muito obrigado. Também peço desculpas pelo problema que tivemos aqui também. Excelentíssima senhora doutora Irene Abramovich, eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Alô? 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 Vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos ouvindo perfeitamente. Alô? Alô? Valdemar, entra nessa, Alô? porque ele está precisando de ajuda. Alô? Nós estamos ouvindo ele. Doutor, nós estamos ouvindo o senhor, pode falar. Começando. De novo? Lá vou eu de novo. 1, 2, 3. Excelentíssima senhora doutora Irene Abramovich, digníssima presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, minha prezada contemporânea da Faculdade de Medicina. Prezados conselheiros que nos representam, zelando para que os princípios da deontologia médica sejam seguidos. Para que nossa profissão possa ser exercida com segurança, maestria, dignidade e respeito. Prezado amigo, professor Miguel Sluge, colega de turma com quem tenho o prazer em compartilhar o privilégio de sermos patronos da 53ª turma da Faculdade de Medicina da USP. Prezados colegas patronos dos médicos que há 50 anos ou mais exercem esta que é a mais humanitária das artes. Prezados colegas homenageados e queridos colegas de turma que hoje residem no Brasil e no exterior. Prezados convidados que nos honram e prestigiam nesta homenagem. Queridos familiares, e particularmente nossas esposas, maridos, companheiros, companheiras, nossos filhos, nossas filhas, seus cônjuges, nossos netos, netas e bisnetos dos que foram mais precoces. Peço licença para homenagear 3 colegas de turma. Dr. Roberto Godoy, neurologista e advogado, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, falecido precocemente em 2012. Dr. Luiz de Gonzaga Oliveira, cirurgião, que este ano nos deixou vítima da pandemia, que só não é mais devastadora graças aos avanços da medicina e à confiança depositada nos médicos e demais profissionais de saúde. E o Dr. Og Couto, ginecologista responsável há 50 anos por manter a nossa turma em contato, graças à sua incrível capacidade agregadora, que eu espero permaneça com saúde e ativo por muitos anos. Ao ingressarmos no curso médico, ainda adolescentes, a Faculdade de Medicina nos parecia idosa, mas hoje eu vejo que ela era uma linda senhora de meia idade. Aos 53 anos, desde a sua fundação em 1912, ela transmitia o conhecimento essencial e o modelo virtuoso dos ideais hipocráticos. Hoje nós temos quase o mesmo tempo de formados que a idade que ela tinha então. Nós continuamos fiéis ao que juramos cumprir quando dela nos separamos em 1970. Cada um a seu modo, com as suas atribuições e responsabilidades, cumprindo as missões para as quais ela nos preparou. Um número incontável de pessoas contribuiu para que pudéssemos chegar até aqui. Os que nos criaram, formaram, balizaram e moldaram com seus exemplos, treinaram, se ofereceram para que pudéssemos aprender, confiaram em nossas habilidades, nos apoiaram, cuidaram de nós, sofreram conosco, nos acompanham, nos estimulam e nos toleram nos momentos difíceis, nos amam e nos estimam. Devemos tanto a tantos, que eu espero que tenhamos tempo para continuar tentando retribuir parte do todo que nós recebemos deles. Ars longa, vita brevis, talvez não mais se aplique à nossa geração. Graças aos avanços técnicos científicos e da saúde geral, nos tornamos longevos. No meu caso, muito mais do que eu imaginava. Espero que muitos dos que estão aqui presentes ou representados
comemorem seus 75 anos de prática médica, porque eu conheci e sei que existem muitos octogenários e vários noventões que continuam firmes e fortes na profissão. Nossas técnicas estão em constante desenvolvimento, às vezes parecendo querer construir pontes sem que haja elementos para tanto. Mas nossos conselhos profissionais atentamente monitoram e orientam correções quando elas são devidas e necessárias. Cabe-nos continuar seguindo os princípios deontológicos, nos mantendo bem informados e com crítica, para que a nossa arte, as nossas técnicas, os nossos conhecimentos sempre mutáveis e a nossa ética perene sejam transmitidos da melhor forma possível para as próximas gerações. Faço votos de que os que estão se formando neste ano possam estar aqui, daqui a 50 anos, em 2070, comemorando com a mesma alegria e sentimento de realização que espero esteja ocorrendo hoje no íntimo de cada colega homenageado e de suas famílias e entes queridos. Felicidades a todos, parabéns e muito obrigado ao CREMESP por essa homenagem. Obrigado. Posso voltar um pouquinho mais na diagonal? Não, ainda não. É o Lenine que está aí agora. E vou pensar em Irene. Miguel Fux não está aqui. Miguel Fux. Realmente, se nenhum deles conseguir andar. Chamamos agora, também para participar remotamente, o professor Dr. Lenine Garcia Brandão. Boa noite. Finalmente. Boa noite, professor. Meus parabéns à doutora Irene e a todos os membros de conselhos e autoridades presentes. Realmente é uma festa em que todos que estão aqui participando vão se lembrar para si. Eu represento aqui, neste ato, a terceira turma de formandos da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Na minha época, era mais conhecida como FCMBB. Agora mudou para a Faculdade de Medicina de Botucatu. A terceira turma da faculdade, da FCMBB, tinha na palavra de sua paraninfa, doutora Diná Borges de Almeida, as seguintes características. Primeiro, a defesa constante da liberdade de procura e decisões. E segundo, a defesa até intransigente de sua participação em todos os níveis, desde as programações e revisões de cursos
até a definição das grandes estruturas e metas da FCMBB. De fato, a terceira turma participou de forma decisiva para a formação e consolidação do curso de Medicina em Botucatu. Formada por jovens de diferentes regiões, principalmente daqui do estado de São Paulo, éramos diversos em sonhos e ambições e na realidade do dia a dia. Muitos passaram a viver integralmente em repúblicas, entre aspas, na cidade de Botucatu, outros nem tanto, viajavam todo final de semana para suas cidades, especialmente os que moravam em São Paulo. Mesmo assim, a integração da turma foi muito grande. O tempo era do regime militar e a politização da terceira turma foi um caminho de muitos. A resistência ao governo instituído surgiu ao final de um movimento de reivindicação totalmente apolítico chamado Operação Andarilho, que fez com que os alunos dos cursos integrados de Botucatu, quais esses cursos, medicina veterinária, biologia e agronomia, que esses alunos viessem a pé até São Paulo, capital. Até o Palácio do Governo. O movimento deixou para sempre em todos os envolvidos a marca da luta por melhores condições de estudo e vida. Assim, para a medicina, o movimento significou a ativação do hospital universitário e a possibilidade de instalação das disciplinas clínicas e cirúrgicas. Depois de formados, vários colegas foram cursar residência médica ou em Botucatu ou em outras instituições e tornaram-se bons profissionais, até excelentes profissionais, em suas áreas de atuação. Uma parte significativa abraçou a carreira acadêmica e uma boa parte retornou para suas cidades de origem no interior do estado de São Paulo e alguns outros estados mais perto, como Goiás, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O pioneirismo e as dificuldades de cursar uma escola que estava em formação deram a todos nós, da terceira turma, um sentido de lutar para conquistar, um sentido de vida dedicada aos pacientes que nos trouxeram até a comemoração dos 50 anos de uma profissão no respeito à ética sempre ensinada por todos os professores, mormente professor Marcos Segre e o professor William Saad Rosne, e a dignidade em respeito constante à dignidade do ser humano e respeito contínuo e constante à ética. Muito obrigado. Doutor Lenine, o seu diploma será encaminhado e a medalha serão encaminhados para o senhor, certo? Pronto. Agora é a doutora Irene que está na linha, já está. Sim, não, estou dizendo, a Irene é a seguinte. Ela está presente? Está lá, online.
Boa noite a todos. É incrível e imensurável a emoção sentida neste momento. Mais ainda, porque eu, nesse momento, acabo de ouvir o nosso colega Lenine Brandão, que também é formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, e é Agora, convidamos a doutora Irene Pinto Silva Amache, que irá participar remotamente. Boa noite a todos. É incrível e imensurável a emoção que eu estou sentindo neste momento, por vários motivos. Um deles é por rever o Dr. Lenine Brandão, que foi um aluno da Faculdade de Medicina de Botucatu, da terceira turma. Digo isso porque eu estou representando a primeira turma da Faculdade de Medicina, de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, hoje, como ele disse, Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Hoje, então, nós estamos aqui muito contentes e agradecendo a presidência e o movimento realizado pelo nosso Conselho Regional de Medicina. A turma, que é a primeira turma da faculdade, a turma pioneira ou primeira, todos nós estamos muito felizes. E nós estamos completando hoje o nosso 53º aniversário. Agradecemos muito, muito, do fundo do nosso coração, a homenagem recebida pelo nosso Conselho Regional de Medicina, em nome de todos os colegas da nossa primeira turma. Peço a Deus que abençoe e ilumine todos os médicos, e que todos eles, todos, possam ser, além de médico de homens, também médico de almas, para que todos possam receber as bênçãos de Deus. Agradeço a todos. Muito obrigada.
Chamamos agora o professor Dr. Moacir Fuchs para vir receber a sua homenagem. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao CREMESP, na pessoa da doutora Irene Abramovic, estar aqui com vocês. E falar alguma coisa a respeito da minha faculdade, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ciências Médicas da Santa Casa foi fundada em 1963 por um homem que era um visionário, era o professor Emílio Thier. E ele, perseguindo um sonho, ele conseguiu fazer uma faculdade que já tem profissionais espalhados, não só por todo o Brasil, como também por todo o mundo. E como se falou um pouco da Revolução, eu quero falar também de dois colegas nossos que foram assassinados durante a Revolução, o Torigói e o Shell. E foi com muita tristeza que nós perdemos esses dois colegas assassinados. Quando a nossa faculdade começou a funcionar, em 1963, foi chamado um grande educador, que era o Dr. Orlando Aidar, que fundou o Departamento de Morfologia. E ele baseou o ensino desse Departamento de Morfologia através da disciplina consciente. O Dr. Aidar, Dr. Orlando Aidar, também foi um excelente professor de anatomia. E diversos professores da nossa faculdade, com quem nós convivemos, eram os maiores nomes de suas especialidades em São Paulo. E nós tivemos, como éramos da primeira turma da Santa Casa, nós tivemos um convívio amigável. Está funcionando. Um convívio muito amigável com esses grandes mestres. E alguns deles eram mestres destacados, como o Dr. Maffei, o Dr. Donato, a doutora Helena Miller, e outros dois médicos muito bons que nós tivemos com um convívio fraternal foram o Dr. Júlio Toporowski e o Dr. Pedro Jabur. O Dr. Pedro Jabur era um homem fenomenal. Ele era um nefrologista de primeira classe. Ele trabalhou indo todos os dias, praticamente, na Santa Casa até os 95 anos de idade. E quando ele parou de trabalhar na Santa Casa, daí um mês ele morreu. Eu acho que ele morreu de tristeza, por ter abandonado aquela rotina da vida dele. E quando eu recebi o meu diploma, em 1968, quem me deu a minha carteira do CRM foi o Dr. Henrique Arouche de Toledo, que foi presidente do CRM durante algum tempo, e cujo filho era muito amigo meu. Quando eu me formei, eu comecei a fazer a minha residência em cirurgia geral e em urologia na própria Santa Casa. Quando eu acabei a residência, eu fui contratado pela Santa Casa. E eu trabalho na Santa Casa desde 1973 até agora. Eu dei aula para todas as turmas de cirurgia geral e de urologia desde aquela época. E foi com muita satisfação que esses nossos alunos hoje trabalham nos Estados Unidos, alguns trabalham na Alemanha, alguns na França, e se espalharam pelo mundo todo. Não só se espalharam pelo mundo, como se espalharam pelo Brasil inteiro. Tem um que está trabalhando no Amapá, tem alguns que estão trabalhando em Rondônia, e em qualquer lugar do Brasil onde nós vamos, nós temos colegas que representam a Santa Casa. Uma outra satisfação muito grande foi que, pelas minhas aulas que eu dei a todas essas turmas, eu conheci minha futura esposa, que era minha aluna, e me casei com essa minha futura esposa. Estou casado há 38 anos. Com a mesma esposa. E uma outra satisfação muito grande foi ter sido aluno do professor Manuel Idal. O professor Manuel Idal, que eu acho que todo mundo conhece, foi o fundador do Hospital Albert Einstein. Então, frequentemente,
eu ia ao Hospital Albert Einstein e um belo dia surgiu um papo de que a aeronáutica queria pegar o Hospital Albert Einstein. Então nós tínhamos que fazer alguma coisa que mostrasse para a sociedade o que era o Hospital Albert Einstein. O Dr. Idal propôs que nós fizéssemos 2 transplantes renais no mesmo dia, no Hospital Albert Einstein. E nós fizemos 2 transplantes renais, acompanhados pelo Dr. Pedro Jabur, e felizmente esses 2 transplantes tiveram um sucesso estrondoso. Então, nesses anos todos que eu me formei, que eu acabei minha residência de 73 até agora, eu pude notar a evolução da medicina, uma evolução extraordinária da medicina. Como a doutora já falou, a ressonância magnética, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, naquela época não existia nada disso. A medicina era como meia empírica, e nós tínhamos resultados muito bons. Hoje em dia, com a evolução da cirurgia, da medicina, nós temos as especialidades divididas em diversos grupos. Um exemplo marcante disso é a ortopedia. Na época que eu fiz residência, o ortopedista ele operava joelho, operava pé, operava coluna, operava tudo. Hoje em dia não existe mais isso, porque a soma de conhecimentos dentro de cada especialidade é tão grande que se criou setores especializados em joelho, em pé, em ombro. E hoje em dia, terminando o que eu queria falar, é que nós tivemos grandes percalços na medicina, cada um de nós, porém com grandes realizações, vencendo a doença muitas vezes, ultrapassando desafios. E como alguém falou, um médico ele não pode vencer a morte, é impossível vencer a morte, mas devemos acompanhar nossos pacientes de braços dados até a beira do túmulo. Eu quero agradecer ao Conselho Regional de Medicina por essa oportunidade de falar alguma coisa da história da Santa Casa, e eu quero agradecer também aos nossos músicos, que alegraram um pouco, tocando Bach, o nosso ambiente hoje à noite. Muito obrigado.
passo a palavra ao Dr. Donizete Dimer Gianberardino Filho, primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, que nos acompanha remotamente. Dr. Donizete, o senhor nos ouve? Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Donizete Gianberardino, sou atual vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Estou aqui representando o Dr. Mauro Ribeiro. Nessa noite é uma honra estar aqui e vou cumprimentar a presidente do CREMESP, a doutora Irene, nossa amiga, assim como a doutora Cristina, conselheira federal comigo, e ao cumprimentá-los, quero cumprimentar todos os conselheiros e todos os médicos homenageados nessa noite. É interessante nós fazermos homenagem em tempo de pandemia. Ano passado, estive aí, perto dos senhores, vendo a maravilhosa homenagem que foi feita a mais de 300, 400 médicos que fizeram 50 anos de formado. E hoje nós estamos longe, mais perto, porque eu acho que estamos mais perto da casa dos senhores. Os senhores estão com suas famílias e essa noite, que é uma noite de reverência, uma noite de reconhecimento à história que todos os senhores construíram, a história de cada um, uma história de dedicação à medicina, e cada um fez sua história e essa história se tornou uma só, o crescimento da nossa profissão. Os senhores, com sua vocação, com sua dedicação, com sua entrega de sua alma, com o ser médico na sua existência, né? Muito mais que uma profissão, eu tenho certeza que os senhores elevaram o conceito da nossa profissão e tenho certeza maior ainda que muito benefício fizeram àqueles que os rodeiam. Essa noite é uma noite de reverência e de homenagem. O Conselho Federal vem aqui, né, de uma forma específica e especial para reconhecer e dizer isso. Homenagem também às famílias, que graças a elas deram a energia necessária para que os senhores pudessem fazer, sim, a sua vocação, aquela vocação de uma relação interpessoal, a relação médico-paciente, aquela relação que constrói o principal remédio para as pessoas. E é dessa relação que é o principal valor da medicina, a geração dos senhores que traz isso mais forte e que nós temos que copiar a todo momento nos jovens médicos também. Estamos aqui, senhores, novamente digo, para que os senhores são os homenageados e sempre serão homenageados, com 50, com 51, com 49 anos de formado. Eu tenho certeza que a luz que os senhores trouxeram no caminho das pessoas é a luz que os levará a um mundo maior ainda. Novamente, parabéns, muito obrigado por estar aqui convivendo com os senhores, vendo que os senhores construíram o Conselho Regional de Medicina de maior relevância no nosso país. Tem quase cerca de 1/3 desses médicos, e não só isso, a qualidade dos médicos que estão aqui, a ciência dos médicos que praticam a medicina aqui, e, sem dúvida, o Estado de São Paulo é e vai continuar sendo o protagonista por muitos anos. Senhores, muito boa noite, no conforto de suas casas, olhando para seus filhos, olhando para seus netos e olhando para si mesmo, que quando nós olhamos para o outro, nós nos enxergamos. Parabéns, sucesso, felicidades e mais 50 anos para os senhores. Boa noite. Muito obrigada, doutor Donizete. Obrigado, doutor Donizete. Dando prosseguimento, eu tenho a honra de chamar o nosso colega e conselheiro do CREMESP, também conselheiro de especialidade na patologia, o Dr. Francisco Carlos Quevedo, para receber a sua homenagem, representando todos os laurelados da noite. Isso aqui é apenas um roteiro, amigos. Caros colegas, amigos, é um prazer estar aqui representando
estes conselheiros, eu quero iniciar minha fala dizendo que eu tive o privilégio de crescer em uma casa repleta de livros. Eu me lembro até hoje, na minha infância, meu pai lendo todos os finais de semana, após o almoço, o seu exemplar do mês da coleção Saraiva. Tudo aquilo me marcou muito. Então eu sempre, naquela época, na infância ainda, eu era um leitor mais de histórias em quadrinhos. Mas quando chegou a juventude, eu comecei a ler todos esses livros do meu pai. Meu pai tinha Essa de Queiroz, tinha Stefan Zweig, tinha uma coleção enorme de livros. Eu lia também livros da biblioteca, quando nós nos mudamos para São Paulo, a biblioteca do Tatuapé. Eu era um frequentador assíduo daquilo. Comecei na parte infantil, mas um dia eu me lembro que eu retirei na biblioteca dos adultos um livro chamado Um Médico na Tempestade. Eu tenho lembranças muito escassas desse livro, mas duas são muito importantes. Esse doutor trabalhava 24 horas por dia e ficou marcado na minha mente que um dia ele foi atender uma parturiente, uma senhora em trabalho de parto, em sua casa na zona rural, à noite, sozinho, sem nada, provavelmente em um lugar sem água, sem luz. Ele foi lá atender essa paciente. Não me lembro do desfecho disso daí. Mas, mais ou menos na mesma ocasião, lá no Tatuapé, aqui na cidade de São Paulo, Tatuapé já era um bairro bem populoso nos anos 50, mas nós tínhamos apenas 3 médicos lá. Um deles se chamava Oswaldo Cavaleiro. O Oswaldo Cavaleiro ele se formou na USP, acho que na primeira metade da década de 40, e ele foi um outro médico na tempestade. O doutor Oswaldo também trabalhava 24 horas por dia, fazia praticamente de tudo. Ele ia fazer curativos em casa dos pacientes, das pessoas que precisavam. Ele uma vez me fez uma redução de uma luxação de cotovelo. Eu saí de lá do hospital anestesiado, dormindo. No dia seguinte, essa luxação era muito dolorosa. E ele me enfaixou, fez o procedimento, me enfaixou. No dia seguinte eu não sentia nada, simplesmente tirei aquilo lá. E não aconteceu nada comigo. O doutor Oswaldo ainda tinha muita sorte. Ele tinha um sorriso de 50 dentes, ele era muito afável, era uma pessoa agradável, ele tinha uma clientela imensa. Eu não sei, não consegui mais achar o que aconteceu com o doutor Oswaldo. Mas para que serve? Por que eu estou falando tudo isso do médico na tempestade, do doutor Oswaldo Cavaleiro, que não tem nada a ver com o especial da agora? Mas, por outro lado, tem muita coisa. Atualmente, nós temos todo um exército de heróis trabalhando nessa pandemia, em todo o mundo, aqui no Brasil, principalmente, com denodo, com bravura, com emoção, com amor, sem medo. Eles estão trabalhando, às vezes muitos estão falecendo por causa disso. Em Jaú nós tivemos pouquíssimas, somente um colega faleceu lá, mas um colega muito caro, obstetra de nome na cidade, que mesmo com uma idade já avançada ainda ia atender aquelas coletagens noturnas do SUS, como o doutor Cássio falou. Ele nunca deixou de fazer isso. Bom, qual que é a consequência de tudo isso? A nossa classe hoje é muito melhor avaliada. Todas as pesquisas que são feitas agora, nós ocupamos o primeiro lugar no prestígio, a classe médica. Nós não tínhamos essa posição. Passamos professores, passamos de longe todos os outros profissionais. Então eu quero aqui deixar um grande abraço, um grande cumprimento, um ato de amor, de carinho a todos os colegas médicos. Muito obrigado, eu me orgulho muito de pertencer a essa classe. Vem cá, Quevedo.
Parabéns, Quevedo. Para encerrarmos, o CREMESP, órgão normatizador e fiscalizador da profissão médica, busca a excelência do exercício da medicina e o acesso à saúde de qualidade para os cidadãos. Todos vocês, homenageados desta noite, fazem parte deste êxito. Nós só temos a agradecer. Antes de passar a palavra para a presidente fazer o encerramento da nossa cerimônia, eu gostaria de convidá-los, nossos 5 presentes, né, patronos homenageados, para representar esses 1.139 médicos formados com 52 e 50 anos de formatura, para fazermos uma foto oficial aqui na frente. Obrigada e boa noite. Queria só, em primeiro lugar, justificar, o doutor Miguel Struge ligou, ele está num procedimento, é impossível dele vir pedir 1000 desculpas, o professor não vai poder vir. É uma pena, porque também é um amigo e uma pessoa muito querida, mas é dos médicos que está na linha ativa, como todos que estão aqui. Então, eu queria agradecer muito, é uma coisa que nos dá muito prazer, essa cerimônia, né? Porque o Conselho sai daquela coisa judicante só e começa a mostrar que os médicos são bons, né? E, realmente, na pandemia, a gente percebeu qual a importância do médico, a gente foi realmente muito mais valorizado e muito mais respeitado, assim como o SUS realmente começou a ser muito mais respeitado nesse país, graças a, infelizmente, a pandemia. Então, a gente quer dar por encerrada a sessão, mas vai pedir para ficar em 1 minuto, porque a orquestra vai fazer terminar a sua apresentação, e eu agradeço a presença de todos e a todos que estão em casa vendo, porque, infelizmente, por causa da pandemia, nós tivemos que fazer desta forma. E agradeço muito a presença da orquestra, que realmente abrilhantou a noite. Muito obrigado.
Vocês dois. A foto oficial no momento. Vem cá. Tem mais prova.